Meus irmãos, eu fiquei buscando ao Senhor uma direção, o Senhor me trouxe, já havia me colocado no coração uma outra palavra, mas eu creio que esse recado, ele vai me dar a oportunidade de trazer em outro dia, aqui ou em outro lugar onde Ele me levar. Mas ontem aconteceu uma situação na minha vida, na nossa casa, ministério, e eu criei que o Senhor estava me dando uma nova direção. E eu, então, desde ontem e hoje, estou com esse fogo ardendo no meu coração para compartilhar com os irmãos. Como é importante nós estarmos com o nosso espírito atento, né, para obedecer à direção do Espírito Santo sem vacilar. E há alguns dias eu tive um sonho, vou contar aqui, quem já me acompanha nas mídias sociais sabe um pouco do que eu vou falar. Mas quem não, eu acredito que a maioria nem tem esse tempo ou não tem o acesso. Nem todo mundo tem o acesso ainda às mídias sociais. Tem muitos irmãos e irmãs, né, são da idade master, que tem tantas outras atividades. E eu sei que nós poderemos aprender juntos aqui. Mas há alguns dias, já tem mais ou menos 15 a 20 dias, eu tive um pesadelo terrível e acordei assim com o meu espírito agitado, porque foi algo tão real, foi algo como que um aviso. E eu fiquei com aquilo no meu coração por alguns dias. Eu compartilhei com poucas pessoas, porque, na verdade, eu estava em oração para saber o que Deus queria fazer com esse sonho, o que Ele queria me dizer, o que Ele queria que eu fizesse. E esse sonho, esse pesadelo foi desta forma. Nós estávamos em casa e a televisão estava ligada. E como nós lá em casa amamos música e ouvimos música o dia inteiro, né? Somos família de músicos. Nós então ouvimos um som na TV, um som muito atraente. Era um programa de grande audiência e haviam ali duas mulheres cantando. E uma cantando com uma voz melhor que a outra. Sabe, aquela voz maravilhosa que, se você estivesse lavando a louça, se você estivesse varrendo a casa, ou se você, homem, estivesse em qualquer atividade na sua casa, você ouvindo aquela voz, certamente você sairia do seu lugar para ouvir quem é que estava cantando daquela maneira. E era um dueto muito impressionante. E tanto eu como o meu esposo e quem estava na minha casa corria para a frente da TV para ver aquilo que estava bom demais de ouvir. Era uma música decente, não era uma letra pornográfica. Era uma música que dava para as famílias brasileiras ouvirem. E por isso, por não haver um filtro religioso, todas as pessoas então da minha casa corriam para a frente da TV. E na verdade, é como se o Espírito depois me levasse a um outro nível. E eu podia ver todas as famílias no Brasil correndo para a frente da TV, sendo atraídas pelo som que aquelas mulheres estavam fazendo. E eu via as pessoas empolgadas e aplaudindo na sala de casa. Eu não sei se era um reality show de música, mas era como se fosse, as pessoas vibravam na frente da TV porque o som era esplendoroso. E até que ao final daquela apresentação, aquelas mulheres parecia que não era algo programado. Mas houve um feeling, um sentimento ali entre elas, no cumprimento, depois de cantarem tão bem e de uma performance tão maravilhosa. E elas se olharam e então, isso no sonho. Isso é um sonho, estou contando o sonho. E no sonho, então, depois desses cumprimentos, elas começavam a se beijar. E era aquele beijo tão envolvente. E as famílias todas no Brasil, as famílias ficavam paralisadas, hipnotizadas na frente da televisão por causa daquele beijo. E se havia alguma estranheza a princípio, daqui a pouco todas as famílias estavam aplaudindo e vibrando. E até desejando, eu sentia que algumas pessoas estavam até desejando fazer a mesma coisa. E eu acordei muito angustiada com essa mensagem, nesse sonho que Deus trouxe a mim. E no mesmo dia que eu tive esse sonho, eu vi a capa da revista Veja. A revista já havia saído há alguns dias, a edição já tinha, se eu não me engano, 1 ou 2 semanas.
E a capa me chamou a atenção porque tem duas meninas, duas adolescentes. E bem grande está lá escrito sexo. E aquilo me chamou a atenção. Eu fui correndo então para ler o que estava escrito na capa. E a matéria de capa diz que na revolução de costumes da geração Z, elas e eles se dizem neutros e a sexualidade é fluida. E como que um recado dessa geração Z para nós, para a sociedade brasileira, ou para a sociedade mundial, vocês não têm nada a ver com isso. E aí eu fui procurar alguns pareceres de psicólogos e sexólogos sobre o que é essa sexualidade fluida, porque nós ficamos dentro da igreja, nesse ambiente de glória tão maravilhoso, e isso vicia, e a gente quer ficar aqui dentro, e a gente quer ficar orando, e a gente quer ficar sendo cheio do poder de Deus, e a gente quer bênção, e a gente quer vitória, mas lá fora o mundo está vivendo algo que muitas vezes nós desconhecemos. E diz uma sexóloga, eu não quero citar o nome dela, por motivos que eu prefiro guardar, mas ela diz, e sexualidade fluida, você sabe o que é? Tem ideia da porcentagem de jovens brasileiros que dizem já ter se relacionado com homens e mulheres? Bem-vindo ao mundo novo da geração Z, onde diversidade e tolerância são as palavras de ordem. Hoje não se fala ou escreve menino com O no final ou menina com A, e sim menin X ou menin E. Usa-se X ou E no final para expressar a neutralidade dos pós-gêneros, característica de comportamento da era hipermoderna. Você sabia disso? Você que tem filhos adolescentes, você que tem filhos que são crianças, mas que logo chegarão a ser adolescentes, sabia disso? Você que talvez seus filhos já estão criados no temor do Senhor, glória a Deus por isso, ou você que menina é solteira, ainda nem casou, mas sabe que o Senhor tem esse propósito para a sua vida, já está orando pela transformação da sociedade brasileira, pela transformação dos jovens, pela transformação do povo em geral? Isso diz respeito a nós. Isso diz respeito à igreja do Senhor. Isso diz respeito à igreja brasileira. Ainda que não esteja acontecendo dentro da sua casa, isso diz respeito a você. Porque você é embaixador, embaixatriz do reino de Deus. É chamado para orar. É chamado para gerar e trazer o avivamento do Senhor a essa terra. E numa terra onde há a glória de Deus, não existe espaço para situações, pensamentos do inferno como esses operarem e existirem. E meus irmãos, eu fiquei dias pensando no que fazer. Porque nós, Luiz vai concordar, Cristina vai concordar, talvez você que tenha uma certa influência, aliás, todos nós aqui temos influência. Não é porque você não tem 100 mil seguidores no Instagram, ou não é conhecido no Facebook, ou nunca gravou CD e DVD, isso não quer dizer que você tenha uma influência que Deus te deu. E Ele deseja que você use a influência no seu raio de alcance. Você faz parte disso. Você é chamado para fazer a diferença. E meus irmãos, nós que vivemos nesse meio, como é difícil nos posicionar. As pessoas querem ouvir a nossa música, mas não querem saber o que nós pensamos. As pessoas nos seguem a partir do momento, a partir do ponto em que eu não as ofendo, a partir do momento em que eu não exponho a minha fé, o que eu penso, o que eu acredito. E toda vez que nós nos posicionamos, seja acerca de política, seja acerca de sexualidade, ou de ciência e fé, qualquer coisa, logo recebemos pedradas e pedradas, e isso tem nos feito recuar cada vez mais. Está ficando comum dizer, não, você não precisa fazer isso, você não precisa dizer isso, você não precisa se posicionar. Para quê? Deixa para outra pessoa, deixa para o Silas Malafaia que gosta de se posicionar. Não, para você não, para ele sim, mas para você não, você pode ficar quieto, você pode ser conveniente. Vamos ficar aqui sendo amigo, camarada de todo mundo, porque isso é muito melhor, não é melhor? Não é melhor que batam aí, façam um tapinha nas costas? Não é melhor caminhar junto? Não, vamos tolerar.
Meus irmãos, mas o Senhor estava me chamando para tomar uma posição. E ontem eu tomei meu café e disse: Senhor, hoje eu vou fazer esse post. Não porque eu quero gerar polêmica, mas porque eu amo esses jovens. Eu quero que eles saibam como o propósito de Deus, o que Deus sonhou para eles é muito melhor do que o mundo tem liberado e vomitado em cima deles, do que o diabo tem dito a megafone. Porque eu amo essa geração Z, porque eu me importo e porque a verdade de Deus habita em mim, eu tenho a obrigação de falar o que o Senhor quer que eu fale. E então coloquei ali nas mídias sociais, aleluia. Então eu escrevi um post, e foi interessante a enxurrada de comentários. Muitos falaram muito bem, Ana, coragem, você realmente deve se posicionar. Mas muitos disseram, você não sabe de nada, você não sabe o que diz, você não sabe a vida que eu levo. Jesus é amor, Jesus é paz, Jesus é zen, Jesus concorda com tudo. Você é radical, você é careta, eu vou deixar de te seguir, eu vou quebrar os seus CDs, hoje você não importa mais para mim, hoje você não é mais uma voz influente na minha vida, eu não quero mais saber de você, e aí vai. E o Senhor disse, filha, nem fica olhando isso não, mas creia que fui eu que te encorajei para salvar a muitos, não se deixe contaminar com o feedback. Nem com os elogios, muito menos com as críticas. Mas faça o que eu mandei você fazer. E meus irmãos, a minha mãe me escreveu, disse, filha, seu post lá tá dando o que falar, as pessoas estão comentando. E eu disse, mãe, está chegando o tempo de se cumprir a palavra de Jesus, em que Ele veio para dividir. Jesus veio para dividir. Jesus veio para dividir a verdade da mentira. Jesus veio para dividir. Vai chegar um tempo em que quando você se posicionar, você vai se sentir rejeitado, abandonado, deixado de lado, exatamente como ele foi, por defender não o que ele mesmo queria dizer, mas tudo que vinha do Pai para ele. Eu quero que você abra aí a palavra em Lucas 21. Lucas 21, a partir do verso 8. Quando Jesus está falando a respeito do sinal do fim dos tempos. E como essa igreja tem falado, como a pastora Naira, como o apóstolo Jonas tem falado, como os pastores dessa igreja têm dizendo, desperta, tem dito, desperta igreja, é tempo. E aqui Jesus, nós mais uma vez estamos sendo levados para esse tempo, para ouvir o que Jesus está dizendo a respeito desse tempo. E a partir aqui de Lucas 21, no verso 8, quantos acharam? Podem dizer amém? Amém. Diz a palavra, ele respondeu, cuidado para não serem enganados, pois muitos virão em meu nome dizendo sou eu, e o tempo está próximo. Não os siga. Quando ouvirem falar de guerras e rebeliões, não tenham medo. É necessário que primeiro aconteçam essas coisas, mas o fim não virá imediatamente. Então lhes disse, nação se levantará contra nação, e reino contra reino. Haverá grandes terremotos, fomes e pestes em vários lugares, e acontecimentos terríveis e grandes sinais provenientes do céu. Mas antes de tudo isso, prenderão e perseguirão vocês. Então os entregarão às sinagogas e prisões, e vocês serão levados à presença dos reis e governadores, tudo por causa do meu nome. E diz, será para vocês uma oportunidade de dar testemunho. Mas convençam-se de uma vez que não devem preocupar-se com o que dirão para se defender. Pois eu lhes darei palavras e sabedoria a que nenhum dos seus adversários será capaz de resistir ou contradizer. E o 16, vocês serão traídos até por pais
irmãos, parentes e amigos, e eles entregarão alguns de vocês à morte. Todos odiarão vocês por causa do meu nome. Contudo, nenhum fio de cabelo da cabeça de vocês se perderá. É perseverando que vocês obterão a vida. Você pode dizer após mim: é perseverando que eu obterei a vida. Amém? Aplauda a palavra do Senhor mesmo. É digno, é digna a palavra do Senhor, é amável, é o nosso prazer. Aleluia. Meus irmãos, se vocês observarem aqui, a partir do verso 5, Jesus estava, como sempre, caminhando com seus discípulos, ensinando, mas eles nunca entendiam. Haviam situações, palavras, que a palavra mesmo diz, não, ainda não era tempo dos discípulos entenderem. Mas algumas outras, na verdade, a maioria das outras situações, Jesus estava ensinando, mas os discípulos não conseguiam entender o que ele estava dizendo. Distraídos. E aqui não é diferente. Aqui no verso 5 diz que alguns dos seus discípulos, olha a cena. Alguns dos discípulos estavam andando com Jesus e eles estavam olhando as pedras dos templos. Jesus no seu coração preocupado, sabendo que o tempo já de subir ao céu estava chegando. E o coração de Jesus agitado para anunciar a verdade, para levar a palavra a todos quanto precisavam. E os discípulos olhando para as pedras do templo. Está aí no verso 5. Estavam comentando como o templo era adornado. Como o templo era bonito. O som, ai que som maravilhoso. Está escrito. Com lindas pedras e dádivas dedicadas a Deus. Era isso a conversa dos discípulos. Era essa a preocupação naquele momento. Eles andando com o mestre. E o mestre ali, o tempo inteiro focado, espírito ligado com o Espírito Santo de Deus. Mas os discípulos contemplando a beleza do templo. E Jesus o tempo todo chamando a atenção. Gente, como se ele dissesse: gente, pelo amor de Deus, para de ficar olhando isso. Que daqui um dia, eu digo a vocês, tudo isso não vai ficar pedra sobre pedra. Daqui a um tempo, isso nada vai existir. Para de ficar olhando, para de se distrair, foca no que você precisa, porque há uma mensagem, há uma urgência. Meus irmãos, semana passada estávamos ali na reunião do Povos e Línguas, que é uma agência missionária, na verdade, que trabalho lindo. De unir trabalhos missionários, agências missionárias, é uma organização missionária que trabalha em prol das agências missionárias para que o recurso, para que tudo possa chegar aos missionários e a obra do Senhor se expanda. E ali eu ouvi a necessidade dos povos. Aqui pastora Naira já falou sobre o Japão, já ali esteve na Índia. As nações clamam, há uma urgência. O Rio de Janeiro tem uma urgência. A sua própria vida tem uma urgência. Mas eu e você estamos olhando para o som. O som hoje não foi legal. O louvor hoje não foi legal. E Jesus está dizendo: disso que vocês estão vendo, dias virão em que não ficará pedra sobre pedra. Serão todas derrubadas. Jesus então leva os discípulos para onde ele realmente quer levar. Captura a atenção dos discípulos para onde ele realmente quer discorrer, que é sobre o fim dos tempos. E hoje nós estamos tão distraídos, com tantas coisas. E a mim e a você, Jesus entregou uma missão. Nós fomos chamados para anunciar as obras daquele que nos tirou do império das trevas para a sua maravilhosa luz. Eu não sei se você veio aqui por causa da campanha, para conhecer o Deus que vai te dar mais uma bênção hoje. Eu quero te dizer que isso foi uma isca, porque hoje você vai conhecer o Deus que te recruta, o Deus que te chama, o Deus que te dá ousadia, o Deus que te levanta, como transformou a vida de Saulo no Paulo, o apóstolo entre os gentios, e disse a ele: importa você sofrer por causa do meu nome. Estamos distraídos.
Mas hoje Jesus nos diz: epa, igreja, desperta. Eu tenho algo para você fazer. Qual o motivo, meus irmãos, de tanto ódio? Qual o motivo? Jesus está falando: vocês serão traídos por pais, por irmãos, parentes e amigos. Quantos de nós aqui, se eu fosse perguntar, levantariam a mão dizendo: na minha casa eu sou odiado porque eu sigo a Jesus. Na minha escola eu não posso falar porque eu sigo a Jesus. Na faculdade, no universo acadêmico, muito menos, porque ali os antropólogos, os filósofos não me deixam falar, não me dão liberdade, então eu me calo, eu fico quieto. Por que tanto ódio? Por causa de Jesus. Por causa do nosso posicionamento. Jesus nos chama a um posicionamento. Como ele disse a minha filha, é tempo de você pegar essa influência que você tem, ao invés de ficar colocando foto bonita no seu perfil, fala lá com o pessoal da sua agência e vamos focar para o que eu realmente quero que você faça. Jesus está dizendo, é hora da igreja se posicionar. Aliás, passou da hora da sua igreja se posicionar. Você lê, minha irmã? Você fica o dia inteiro nessas mídias sociais, mas você está lendo um livro, você está lendo jornal, você sabe sobre os noticiários. Não, pastor, olha, não me pede para fazer isso não, porque é só desgraça. Não importa, pega essa desgraça e vai colocar o joelho no chão, pedindo a Deus que traga a sua glória sobre essa situação. Mas nós não podemos ficar alheios. Nós não podemos trocar o noticiário pela novela que traz uma utopia, uma fantasia. Nós somos chamados para gerar a glória de Deus, a vida de Deus, a realidade do céu, aonde nós estivermos, igreja. Vamos nos levantar, vamos nos posicionar. Quando nós abrimos, quando eu vi aquela revista, eu disse, Deus, aonde eu estava? E é porque eu nem sou tão burra assim. Nem sou tão desligada assim. Será que é porque eu não tenho filhos adolescentes, que eu não sei que essa realidade está acontecendo? Que agora estão renunciando o próprio sexo? Não. Aí tem pais, como já passou em outros noticiários, que deixam o menino à vontade para vestir o que quer, para fazer o que quer. E aí quando ele estiver mais adulto, numa razão melhor, ele vai decidir o que ele quer ser. Desde quando o ser humano sabe o que é melhor para ele? Desde quando nós sabemos escolher o que é bom para nós? Mas a vontade de Deus é que é boa, que é perfeita, que é agradável, que vai me levar à vida. Eu não sei o que é bom para mim, mas Deus sabe. Deus sabe. E nós, por ficarmos nos cultos, enchendo igrejas, lotando igrejas, o mundo está perecendo e nós na ignorância, estamos ignorando a vida que tantos estão levando. Meu irmão, minha irmã, você tem alguma opinião formada com base na Bíblia a respeito dos novos modelos de educação? Você sabe o que está sendo votado, sabe o que está sendo deliberado, sabe o que está acontecendo sobre os novos modelos de educação na escola onde você vai colocar o seu filho? Você sabe? Você sabe alguma coisa? Você tem um conceito formado, um posicionamento sobre as formações familiares do século 21? Você tem algum posicionamento? Quando alguém perguntar alguma coisa para você, você vai ter alguma coisa para dizer? Ou não, você vai dizer, não, é porque é assim, porque é assim. Não venha me dizer que é porque você não teve escolaridade. Você sabe que o Deus que você serve é capaz de fazer tudo por você. De te encher de unção, de capacidade. A partir do momento que você se volta para Ele. Para ouvir o que Ele diz. Você tem algum posicionamento? As pessoas que te seguem no Facebook sabem alguma coisa a respeito do seu posicionamento? No que diz respeito à desigualdade étnica ou de gêneros? Intolerância religiosa, como é que você leva isso? Como é que você encara as pessoas que pensam diferente de você? Meus irmãos,
Ontem ali eu fui lendo alguns comentários antes do Senhor falar comigo, deixa isso de lado, mas lendo eu vi a violência dos evangélicos. Nós somos violentos, nós somos agressivos, nós somos terríveis, meus irmãos. Vamos falar a verdade? Nós somos assassinos, na nossa boca está cheia de palavras assassinas. Muitos irmãos, muitos queridos estavam ali dizendo: Ana, você não sabe o que está dizendo, eu sofro disso, eu fui abusado, e contando a vida inteira ali. Talvez teclando e chorando. E aí vai um irmão, santarrão, se diz cheio do Espírito Santo de Deus, e diz que ele vai para o inferno mesmo, que não tem jeito para ele. Meus irmãos, nós vamos já chegar lá. Você tem algum posicionamento sobre a pena de morte? O que Deus diz? Não é o que os Estados Unidos pensam. Não é o que os Estados Unidos está repensando. É o que a palavra de Deus diz a respeito da pena de morte. Você sabe alguma coisa sobre o que pensam a respeito da legalização do aborto? Você está fazendo alguma coisa para que isso não aconteça? Você tem algum posicionamento sobre a legalização da maconha? Não, tem que proibir por isso e por isso. Não é o conceito geral, o conceito da massa. Nós precisamos ouvir o que a palavra de Deus diz, o que o Espírito Santo de Deus está deliberando a respeito disso. O que você acha? Qual é o seu posicionamento em Cristo? Entre casamento de pessoas do mesmo sexo. E aí vai, meus irmãos. São muitos assuntos, é muita polêmica. Todo dia aparece uma coisa nova. Todo dia o diabo inventa uma moda nova. Enquanto a igreja está aqui, na glória. Na glória. Queridos, a palavra diz, aqui que nós acabamos de ler, que Jesus mesmo nos dizendo, que esse Deus que nós amamos, que nós servimos, Ele nos chama assim. Ele está nos avisando a respeito de um tempo que vai chegar. Mas Ele diz, olha, não se preocupem. Não se preocupem, porque eu vou levar vocês. E eu vou colocar cada palavra na boca de vocês. Eu vou dar sabedoria, eu vou dar entendimento, eu vou abençoar vocês. Vocês não vão sozinhos. Quantas vezes cantamos aqui que não estamos sós, e realmente não estamos. Ele diz no capítulo 21, verso 14, mas convençam-se de uma vez, de que não devem preocupar-se com o que dirão para se defender, pois eu lhes darei palavras e sabedoria, a que nenhum de seus adversários será capaz de resistir ou contradizer. Deus nos chama assim a nos posicionar. Mas não é de qualquer maneira, irmãos. Não é de qualquer maneira. Estava lendo também a respeito de outras ideias a respeito da sexualidade. E aqui está dizendo, alguém estava falando, perguntando, como será o namoro no futuro? E especialistas dizem que as reações serão mais rápidas e mais liberais. E ele declara, viveremos a modernidade máxima. Haverá liberdade, anonimato, indivíduos cada vez mais informados, no entanto, instáveis. Coisas que o inferno está jogando sobre a vida dos nossos jovens, de homens e mulheres, fazendo com que nós acreditemos que é assim que deve ser, não há jeito, não adianta falar, não adianta. Mas adianta sim, adianta sim. A verdade está em nós, a verdade está em nós. E nós precisamos nos levantar. Quero que você abra comigo lá em Lucas, ainda no livro de Lucas, no capítulo 9. Capítulo 9, verso 51. Podemos ler, amém? Lucas capítulo 9, verso 51 diz: aproximando-se o tempo em que seria elevado aos céus, Jesus partiu resolutamente em direção a Jerusalém e enviou mensageiros à sua frente.
Indo estes, entraram no povoado samaritano para lhe fazer os preparativos. Mas o povo dali, o povo de Samaria, não o recebeu, porque se notava que ele se dirigia para Jerusalém. Ao verem isso, os discípulos Tiago e João perguntaram: Senhor, queres que façamos cair fogo do céu para destruí-los? Mas Jesus, voltando-se, os repreendeu, dizendo: vocês não sabem de que espécie de espírito vocês são. Pois o Filho do Homem não veio para destruir a vida dos homens, mas para salvá-los. Você entende a ligação dos fatos? Estou falando sobre nos posicionarmos, mas isso não vai ser de qualquer maneira. Eu não vou conseguir empurrar de goela abaixo. Há uma postura, há uma maneira. E aqui Jesus diz: meus queridos, e olha que João era o discípulo amado, o discípulo do amor. Mas ele junto com Tiago diz: Senhor, sobre esse povo que não te aceitou, esse povo que te rejeitou, quer que a gente destrua esse povo aqui? Jesus disse: vocês não sabem de que espécie de espírito vocês são. Perguntem para o irmão que está do seu lado: meu irmão, você conhece o espírito que habita em você? Você sabe como é que ele age? Que ele é cheio de amor? Que ele constrange tão docemente? E Jesus diz aqui no verso 55, aliás, quase a parte B: pois o Filho do Homem não veio para destruir a vida dos homens, mas para salvá-los. O Senhor quer usar a nossa vida para salvar. Tudo que nós vamos fazer em nossos posicionamentos deve ser com esse coração, que era o coração de Jesus, um espírito do tipo do espírito que estava em Jesus. É o Espírito Santo de Deus com a motivação de salvar. É por amor. Ninguém vai te ouvir se perceber que tudo que você quer é empurrar a sua verdade, ainda que seja a verdade absoluta. E é interessante porque aqui Jesus estava ali, entrando no povoado de Samaria, e aqui ele disse: não é o momento. Não é o momento de estar com esses irmãos. Não é o momento, mas Jesus procurou o momento certo. E nós sabemos ali em João 4, como foi que Jesus, pelo amor, por ouvir, Jesus passando ali por Samaria, ele disse: agora sim, agora eu devo passar em Samaria. E ele sentou com aquela mulher, o Espírito Santo levou aquela mulher, e ali Jesus a ouviu, Jesus ouviu a sua história, Jesus a confrontou. Quem aqui vai dizer que Jesus não confrontou a mulher samaritana? Quando o diálogo foi desenrolando, ele disse: então tá, vai lá chamar o teu marido. Jesus a confrontou. Muitos que às vezes vêm contra o nosso posicionamento, quer trazer um Jesus que não se importa, mas Jesus se importa. E Jesus vai na ferida, Jesus vai no ponto X da questão. Jesus, por se importar, por amar aquela mulher, a confrontou em amor. Ela percebeu como Jesus a amava. E aquele amor que ela viu em Jesus fez com que a vida dela inteira fosse transformada. E não só a sua própria vida, mas a palavra diz que quando ela chegou em Samaria, muitos creram no depoimento, no testemunho dela. E nós podemos dizer que ela foi a primeira missionária ali em Samaria. E Samaria foi transformada para a glória de Deus. Existe uma forma de falar, irmãos. Existe um posicionamento. Nós podemos ir sim, mais cheios do Espírito Santo. Muitos estão deixando a igreja. Muitos estão não querendo vir à igreja porque nos falta o amor. Nos falta o amor que Jesus tem para dar. Não só àqueles que estão lá fora, mas a nós também, para confrontarmos o povo em amor. E para sermos também confrontados em amor. Porque quantos de nós aqui não precisa do perdão de Jesus? Eu preciso, eu sei que você precisa também.
Lá, pode abrir comigo em outro texto, Salmo 49, 3. Salmos 49. No verso 3, diz assim: a minha boca, aliás, eu vou pedir para você ler após mim, repetir após mim. A minha boca falará com sabedoria, a meditação do meu coração trará entendimento. Você pode colocar a mão no seu coração um instante e dizer: Senhor, ajuda-me, ajuda-me, Senhor, que como diz o salmista, que o meu coração possa meditar na tua palavra. Aí um instante fale com Deus, meu irmão. Aí um instante peça a Deus para entender sobre aquilo que você não entende. Peça a Deus para te ajudar. Peça a Deus para que enquanto você medita na palavra, na conversa, na comunhão com os santos, o seu coração se abra para entender as verdades espirituais, para que quando você abra a sua boca, ela fale palavras cheias da sabedoria que vem do alto, não a sabedoria humana, mas palavras, como Jesus disse ali em Lucas 21, que os nossos adversários não terão argumentos contra elas. Quantas vezes Jesus era confrontado, ele se posicionava, ele trazia uma verdade e os seus opositores ficavam sem palavra. Não havia argumento, não havia o que falar contra aquelas palavras de vida liberadas por Jesus. E por fim, meus irmãos, eu peço que você abra no livro de Esdras. Achei Esdras, se você não souber, tiver dificuldade, olha lá no índice, pede a ajuda do irmão, mas esse texto, ele é profético, muito profético. E eu quero que você leia com bastante atenção. Livro de Esdras, no capítulo 7. Capítulo 7, a partir do verso 9. Deixa aí aberto. Eu quero explicar um pouco o contexto para você. O livro de Esdras começa falando do reinado do rei Ciro. E diz ali que Deus tocou o coração do rei Ciro para liberar um povo, o povo de Israel que estava cativo na Babilônia, para voltarem a Jerusalém e a reerguerem o templo de Jerusalém que havia sido derrubado. Deus tocou o coração de um ímpio para fazer algo maravilhoso, para liberar o povo e abençoar o povo para que o templo do Senhor fosse reconstruído. Mas a palavra diz, no decorrer dos capítulos, que aquilo não aconteceu, porque durante aquela obra houve muita oposição. Ciro enfrentou muita oposição, o povo enfrentou muita oposição, e aí a obra cessou. E tempos depois, anos depois, reinado depois, já no reinado de Artaxerxes, que nome difícil, Artaxerxes. No reinado do rei Artaxerxes, rei da Pérsia, vivia um homem chamado Esdras, diz aqui o verso 1 do capítulo 7. E novamente Deus toca no coração desse rei para liberar o povo, para que aquela obra possa ser recomeçada. O rei encontrou rolos ali e histórias, lendo sobre a história de Israel, a história do povo. Ele viu, não, essa obra não pode ficar parada, devemos recomeçar. E então Deus inclina o coração do rei Artaxerxes para que essa obra recomece. E aqui, no capítulo 7, no verso 9, diz: no primeiro dia do primeiro mês, ele saiu da Babilônia e chegou a Jerusalém, no primeiro dia do 5º mês, porque a boa mão de seu Deus estava sobre ele. Sobre quem? Sobre Esdras. Pois, verso 10, Esdras tinha decidido dedicar-se a estudar a lei do Senhor e a praticá-la e a ensinar os seus decretos e mandamentos aos israelitas. Espero que você tenha entendido esse pouquinho. O rei então enviou a Esdras
com outros líderes ali do povo para voltarem a Jerusalém. Por quê? Porque Esdras tinha decidido se dedicar a estudar a palavra de Deus. Esdras tinha proposto em seu coração de praticá-la e ensinar a palavra, ensinar os decretos do Senhor e os seus mandamentos ao seu povo, aos israelitas. E é tão lindo quando nós vemos o trabalhar de Deus, porque o rei Artaxerxes disse: olha, vão, tudo que vocês precisarem é de vocês. Dinheiro não é problema, levem. Madeira, ouro, prata, bronze, não é problema. Levem tudo que vocês precisarem. A um homem que dedicou o seu coração a estudar a lei do Senhor. E ali, no final do capítulo 7, está escrito, no verso 25, o rei falando a Esdras. Esdras, capítulo 7, verso 25 diz: e você, Esdras, com a sabedoria que o seu Deus lhe deu, nomeie magistrados e juízes para ministrarem a justiça a todo o povo do território situado a oeste do Eufrates, a todos os que conhecem as leis do seu Deus. E aos que não as conhecem, você deverá ensiná-las. Olha que tremendo. O rei dá autoridade a esse homem, porque ele reconhece a sabedoria que está em Esdras, por causa daquele homem que meditava na lei do Senhor. E ele disse: que o teu povo aprenda, que você escolha homens para governar. O Senhor te dá hoje autoridade para escolher os homens que vão governar, que vão legislar, que vão ditar as regras sobre a tua nação, sobre o teu povo. E ainda mais, e ainda aos que não conhecem a lei de Deus, você vai ter sabedoria para ensiná-los. Queridos, nós sabemos que aqui no Antigo Testamento, na Antiga Aliança, a reconstrução do templo significava a presença do Senhor novamente no meio do povo. A adoração sendo restabelecida. Esdras estava indo não construir só paredes, mas naquele tempo algo profético estava para acontecer. A adoração ao Deus Todo-Poderoso, o nosso Deus, haveria de ser restabelecida. E ele, com a bênção do rei, mesmo sendo um rei iníquo, mesmo sendo um rei que não temia ao Senhor, mas reconhecia que ele era Deus poderoso, disse a Esdras: Esdras, porque você ama a lei de Deus e a pratica, vai lá e escolhe a pessoas que vão governar, que vão trazer a justiça. A justiça, nós sabemos que o reino de Deus é reino de justiça. Fala das leis para o teu povo e ainda para o povo que não conhece esse Deus. Porque em tudo haverá justiça. E agora, meus irmãos, eu quero convidar você a ficar de pé no seu lugar. Eu queria convidar os músicos para tocarem. Porque nós não precisamos mais de paredes, porque o Espírito do Senhor passa a morar. Como a Cristina cantou aqui, fazer de nós casa santa. A partir do momento em que nós nos levantamos e aceitamos a Jesus como nosso único e suficiente Senhor e Salvador. É muito bom estarmos na igreja, é bom estarmos aqui, mas a adoração pode acontecer aonde eu e você estivermos. E nessa noite eu creio que Deus haverá de levantar Esdras, geração de Esdras, de homens que se importam, de homens, de mulheres que choram, que se posicionam, que estudam a palavra, que meditam na palavra, que a praticam, porque os púlpitos, as igrejas estão cheias de homens e mulheres que sabem falar muito bem, que são muito eloquentes, mas falta poder, falta unção, não há verdade, não há testemunho, não há correlação entre o que fala e o que vive.
Mas Esdras era diferente. E o rei Artaxerxes, aquele homem que não temia o Senhor, disse: vai e levanta um povo para julgar justamente, para fazer leis justas, para trazer um reino de justiça sobre o teu povo, que antes estava destruído, mas agora será restabelecido, agora será levantado, agora será refeito para a glória de Deus. E não só sobre vocês, mas sobre aqueles que não conhecem esse Deus. Ensina também a verdade para eles. Meus irmãos, a mentira a gente combate com a verdade. Essa mentira de geração Z, que não sabe o que é, se é menino, se é menina, vai ser combatida com a verdade de que Deus fez homem e mulher. Toda mentira que o diabo levantar no Brasil, a igreja vai abrir a boca para se levantar em verdade, em verdade, em justiça. E eu quero convidar você nessa hora a orar, a tomar aí a mão do irmão que está do seu lado. Se você entendeu essa palavra, isso é noite de nós nos dispormos, de nós nos posicionarmos, de pararmos de brincar, de ser crente, de brincarmos de ser evangélicos, ou seja lá que nomenclatura for. O que importa é que nós sejamos cristãos, que vivem a vida de Deus, que seguem a Jesus Cristo, que tomam a sua cruz e seguem aquele que vive e reina para sempre. Um povo que se importa com os jovens, um povo que se importa com as crianças, um povo que se importa com o pobre, um povo que se importa com o necessitado, um povo que se importa em restabelecer a adoração ao Senhor Jesus em nossa nação. Oh, igreja! Aí no seu lugar comece a orar. Comece a orar. Comece a orar sobre tudo que lemos, sobre as palavras de Jesus. Não se preocupe, fala. Fala, fala, fala. Abre a tua boca em amor, abre a tua boca em verdade, abre a tua boca em sabedoria, porque eu a encherei. Eu te darei as palavras diante daquele professor, diante daquele ateu. Eu te darei o olhar de amor, eu te darei batismo de amor, eu te darei palavras de sabedoria, e os teus opositores não poderão resistir a isso, porque isso é obra do Senhor. Não adianta você estudar filosofia, não adianta estudar antropologia, não adianta ler jornais e revistas, se você não tiver o Espírito do Senhor em ti, meu irmão. Se não tiver, se não for na força do Espírito Santo, não vai funcionar. E lá em 1 Coríntios 13 diz: você pode fazer tudo o que você quiser fazer. Dar cambalhota, falar em línguas, flutuar, levitar, milagres e milagres, bancar o profetão, o santarrão. Mas se não for em amor, se não for por amor, se não for com amor, de nada valerá. De nada valerá. Ora aí pelo irmão da tua direita, pelo irmão da tua esquerda, para que ele possa se levantar como Esdras, que ama, que pratica, que lê e que pratica, que lê e que pratica a palavra de Deus. Jovem, sabe o que está te faltando? É a palavra de Deus na tua boca. Ali na tua universidade, ninguém vai conseguir te resistir, ninguém vai conseguir te segurar. Eles vão dizer: eu quero te ouvir mais, porque você estará cheio do Espírito Santo de Deus, cheio do Espírito Santo de Deus sobre a tua vida. Oh, Deus, em nome de Jesus, Senhor, em nome de Jesus, levanta essa igreja, levanta a igreja brasileira, um povo que se chama pelo teu nome, Senhor. Nos levanta, Senhor, que estejamos posicionados e que haja graça, graça, graça do Senhor sobre nós, para falar
Pegue aí a sua Bíblia. Se você estiver sem a Bíblia, pode ser o tablet, pode ser o celular. Coloque ela próximo do seu coração. E comece a fazer aí no seu lugar um compromisso com o Senhor, de ser geração Esdras, que lê a palavra, que pratica, que se dispõe a ensinar o que diz a palavra de Deus. Em todos os lugares onde você vai, todos os lugares que você for, a palavra de Deus estará em sua boca. Haverá conselho para tudo. Eu profetizo que virão se aconselhar contigo, irmão. A tua filha te perguntará sobre tudo, irmã. O teu marido dirá: mulher, me ajuda a entender essa palavra. E as mulheres correrão dizendo: marido, me ajuda a entender, me ajuda a compreender o que diz a palavra do Senhor. E eu profetizo em nome de Jesus que nos lugares de autoridade da nossa nação, pastores, profetas, apóstolos, mestres, adoradores, evangelistas, homens e mulheres como Esdras, simples, mas que amam a palavra de Deus, serão chamados, serão convocados a receber gerais importantes, de muita importância, de muita influência em nossa nação. E não se tomará uma decisão no Brasil sem que antes a palavra de Deus, o homem de Deus, seja consultado. E que haja justiça. Erga sua mão no seu lugar. Que haja justiça. Que haja justiça. E o reino do Senhor é de equidade. Equidade abate toda iniquidade. Desfaz, Senhor, pela tua palavra e pela ousadia do teu povo toda iniquidade em nossa nação, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Adora o Senhor, te capacita.